Boa noite, irmãos. O Senhor é incomparável mesmo. A glória dele revelada em nós. Tantas coisas já profundas cantamos nessa canção. Quero dar boa noite para quem já chegou aqui. Então vai dando um oizinho aí para a gente saber que você está aí. Martinha, Marlene, estão nos assistindo, cultuando conosco. Boa noite, queridas. Gabi, Cristina, Amanda, Gilcinho. Obrigada, querido, pela felicitação aí. Amamos você, Gilson. Vamos ver mais uma Creuzenite, querida, que Deus te abençoe. Soninha, irmão Isaías, Lúcia Melo, Deus te abençoe. Cris, querida, Cristiane, que Deus te abençoe, minha linda. Sandra, boa noite. Micael, querido, Deus te abençoe. Karina de Oliveira, Deus te abençoe, seja bem-vinda, querida. Vamos ver quem mais. Conceição, irmã Conceição, Deus te abençoe. Uma boa noite para a irmã. Mari, querida, Deus te abençoe. Mariana, Manuzinha, Marcão, Deus abençoe sua família. Charlinho, tudo bem, querido? Deus te abençoe aí. Joselita, seja bem-vinda, minha linda. Rose, beijo da irmã Lucinda. É isso aí, vamos nos unindo aqui, né, irmãos? Vamos chegando e compartilhando a bênção do Senhor na nossa vida. Juliana, Deus te abençoe. Tia Marli, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Está em Rochedo, Tia Marli? Só para a gente saber onde que a nossa live está chegando. Está em Minas? Diz aí pra gente. João Florencio, boa noite, querido. Deus te abençoe. É isso aí. Fábio Jorge, Deus abençoe você. Vamos ver, é isso aí, acho que eu já falei com todo mundo que chegou até agora. Que Deus nos abençoe. Marquinhos, te achei aqui. Mãe, Silene, Fabiane, lá em Alegre, no Espírito Santo, Deus abençoe você. Vamos cultuar ao Senhor, não é? É bom quando sabemos quem está reunido aqui com a gente, outros tantos que vão entrando. Compartilhe essa live, abre uma sala de vídeo, vamos espalhar a possibilidade de mais pessoas receberem a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero já te desafiar, ter um momento no nosso culto onde a gente ora, consagra ao Senhor nossos pedidos, nossa gratidão. Então você já pode ir colocando aí seus pedidos de oração, que a gente vai interceder juntos. O Espírito de Deus pode operar no seu coração nessa noite, fazer algo totalmente novo, renovado da parte de Deus, para você, para sua casa, para sua família. Então vamos declarar que nós vamos permitir que o Espírito Santo invada a nossa vida, receba a nossa adoração mesmo e seja exaltado nessa noite. Tua glória
nosso coração, Ele habita em nós. E é por isso que continuamos a declarar que o Espírito Santo está entre nós. É Deus em nós. E lembramos que quem dá esse livre acesso para mim e para você é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Que amor é esse, irmãos? Amigos que estão aqui, que amor é esse? Capaz de fazer Jesus se esvaziar da sua glória e vir pisar nessa terra e vir construir em nós essa religação a Deus. Que você possa voltar os seus olhos para a cruz de Cristo nesse momento e que haja adoração nos seus lábios, na sua vida, quando você relembrar todo aquele sacrifício foi por você, foi por mim, foi por nós, para nos resgatar, para nos dar novidade de vida. Um amor assim a gente não viu em outro lugar ou em outra pessoa, só na pessoa de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, Deus conosco. Vamos adorar? Aqui não é
aqui para receber a nossa gratidão. Então vamos interceder, vamos clamar juntos. Hoje estamos encerrando o mês da família. Que mês lindo que nós vivemos. Recebemos meditações diárias, orações por nossas famílias. Fomos impactados por esse tema tão profundo, famílias fortes, igreja forte, famílias fortes, igreja forte. Que a sua família seja fortalecida no Senhor. O Senhor abençoe a sua casa. Esse é o primeiro motivo da nossa oração. Vamos orar por cada lar, por cada família, por cada necessidade que você tem diante do Senhor. Alguns pedidos chegaram, Geise? Elisane é nossa prima lá de Petrópolis, está conosco. Uma alegria ter você, Elisane. E ela pede oração por um irmão da sua igreja, Igreja Batista de Correias, em Petrópolis, irmão Paulo, que faleceu, né? Então a oração é pela viúva, irmã Alzira. Vamos orar pela irmã Alzira, da Igreja Batista do Correias, em Petrópolis, pelo falecimento do seu esposo. Quantas famílias enlutadas, não é, prima? Quantas famílias sofrendo a dor do luto, da perda. Que o Senhor conforte a irmã Alzira e sua família, conforte a igreja, que a igreja sofre junto e que nós possamos nos compadecer dessas pessoas. Irmã Marlene pede oração pela vida espiritual da sua família, que o Senhor restaure a sua família. Irmã Marlene, que todos se rendam ao Senhor, todos se prostrem, se quebrantem diante do Senhor. Mais algum pedido, Geise? Se chegar mais algum, a gente fala, pastor, vai conduzir esse momento. Oremos. Nosso Deus e bendito Pai, nessa hora nós te agradecemos a rica oportunidade que o Senhor nos concede. Nesta noite, ó Deus, o que o Senhor nos deu, de clamar ao Senhor por nomes que nós citamos aqui e temos a certeza absoluta de que o Senhor é que vem em nosso socorro, é que vem em nosso auxílio. Nosso Deus, nós clamamos por esses queridos na expectativa, na esperança de que o Senhor há de exercer, há de fazer, ó Deus, a Tua vontade sobre a vida deles. Em verdade que nós, ó Deus, desejamos que os Seus pedidos possam ser atendidos. Que, ó Deus, o Seu clamor, o Seu pranto, a Sua inquietação possa ser acolhida pelo Senhor, mas o Senhor o sabe muito bem. É o Senhor que intervém, é o Senhor que opera de modos miraculosos, ó Deus. Nós colocamos cada um desses nas Tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, porque esta live tem chegado a tantos locais, a tantas pessoas que nós não conhecemos pessoalmente. Agora, ó Deus, nós estamos em bairros diferentes, nós estamos em cidades diferentes, em estados diferentes e até em outros países. Deus, nós te pedimos o fortalecimento de cada pessoa que está assistindo, que está ativamente participando nessa hora. Acolhe, ó Deus, as suas lágrimas, os seus pedidos, para que, ó Deus, em breve, a gente possa aqui, ao vivo, ó Deus, compartilhar de que o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. E dizemos assim uns para os outros: aleluia, o Senhor ouviu a minha prece. Nosso Deus, abençoa aonde aqui nós estamos, esse bairro, os vizinhos em volta, ó Deus, que sejam também guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Deus, nós celebramos a bênção da cura de vários queridos nossos, ó Deus, de pessoas, ó Deus, que estavam numa situação pior e melhoraram, ó Deus, e outros que já estão tendo alto, ó Deus, estão indo para as suas casas. Nosso Deus, que esse período que atinge várias partes do nosso Brasil, o mundo de uma forma geral, que seja um tempo de profunda reflexão, de profunda mudança na nossa vida, no nosso trato uns com os outros, mas principalmente no nosso relacionamento com o Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos a Tua palavra, nós te agradecemos também os louvores aqui cantados, que isso tudo nos remeta, ó Deus, a nós temos um compromisso sério com o Senhor. Se há conosco pessoas que ainda não têm certeza da sua salvação em Cristo Jesus, se há conosco aqueles que por um instante não sabem aonde passarão a eternidade, a sua alma, Deus, que hoje seja um dia de quebrantamento,
um dia de fortalecimento, um dia de graça do Senhor sobre as suas vidas. Oramos assim, ó Deus, confiante sim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Cremos nesse nome, cremos nesse Deus maravilhoso, Deus que é grande, Deus que é poderoso. Então abra sua boca e declare junto com a gente. Meu
diga com a sua boca palavras que exaltam ao Senhor. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é supremo, Ele é incomparável, Ele é tudo em nós, tudo para nós. Nós vamos daqui a pouquinho receber a palavra do Senhor, vamos cantar uma canção antes. E essa canção é uma canção de quebrantamento. Essa canção é uma canção onde a gente vai dizer assim: Senhor, que ao ouvir a sua palavra, Senhor, me refaça nessa noite. Que ao ouvir a sua palavra, o que precisar ser mudado em mim, o Senhor tenha liberdade para mudar. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Então, se o Senhor tem que quebrar, moldar, dói, tá, irmãos? Dói. Mas é uma dor necessária. E é a palavra do Senhor que pode produzir isso em nós. Então, que essa canção seja um preparo do seu espírito, da sua mente, para receber a preciosa palavra do Senhor no nosso coração nessa noite. Do Senhor, faça isso em nós nessa noite, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz, Deus te abençoe. Nossa gratidão a todos aqui conectados. Hoje tem muita gente de vários estados, cidades. Se você gostou do Pupurri, é esse nome? Que emenda uma canção na outra, pode sugerir aí, fica à vontade, vai ter até minha participação. Sim. Fazer algo assim de Florzinha de Jesus até o Rei está voltando, meu barco é pequeno. Fique à vontade, pode sugerir o Pupurri aí, que é com a gente mesmo. Só um minuto, ele fez um dueto hoje com a gente. Sim. Olha, ficou lindo, ficou lindo. Segunda voz. Quando deixam meu microfone ligado, vai bem, vai tudo bem. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Queria pensar com os irmãos, com os amigos sobre famílias fortes caminhando à perfeição. Sim, caminhando à perfeição, porque nenhuma família é perfeita. Ainda a gente está caminhando para tirar um 10. Então, queria pensar com os irmãos, com os amigos sobre o texto de Romanos, capítulo 16. E eu queria fazer um pouco diferente hoje, de você deixar a sua Bíblia aberta. Nós iremos ler desse capítulo final da carta de Paulo à igreja de Roma, textos salpicados, para que você depois, amanhã, com calma, entenda
de um modo mais profundo, se a gente pode dizer assim, detalhes do texto. Então, Romanos 16 é o final da carta de Paulo. Nós iremos ler os primeiros versos, 1 e 2. E aí você, pelo celular, no computador, da forma que você encontrar melhor, com a Bíblia impressa, pode também estar em outra versão, isso ajuda bastante. E desde já eu peço que, se você quiser anotar também algumas coisas importantíssimas desse último domingo de maio, dia 31 de maio, aniversário de Zé, dê os parabéns de novo para ela, sempre vai renovando para nos dar os parabéns. Uma data extraordinária, irmãos, porque amanhã já é 1º de junho. Deixa eu me antecipar aqui. Junho existe o dia 18, é só isso que eu posso falar nesse momento. Então, atenção, igreja. É dia 18. Então, isso aí é outra coisa que a gente fala depois. Mas o mês de junho tem dia 18, eu acho importante frisar isso. Então, deixa a sua Bíblia aberta e aí você vai vendo detalhes do texto. Romanos 16, versos 1 e 2, diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e as ajudei em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. É o início da carta. Pula aí para o verso de 16 a 20, que diz assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo os irmãos que noteiam os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E a partezinha final, que vai do 24 ao 27. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras do profeta, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Daqui a 100 anos, como você pensa, ou como nós pensamos que a nossa família, que você possa ser lembrado, ou daqui a 150 anos, quando nós não estivermos aqui? Sim, daqui a 100 anos ou 150 nós não estaremos mais aqui. Tem gente que não sabe disso. Estou aqui inicialmente fazendo esse importante lembrete. Como nós gostaríamos de que nos registros da nossa igreja, igreja local, Jardim Santíssimo, ou então do nosso entorno, nós fôssemos lembrados. Como a gente gostaria de ser lembrado daqui a esse tempo, em que as novas gerações vão assumir, sim, a igreja vai seguir, porque ela é triunfante. A igreja nessa época de pandemia, ela está seguindo, irmãos. É a igreja de Jesus, não nossa nesse sentido. Como a gente gostaria, sim, de sermos lembrados. Pensar sobre famílias fortes, caminhando à perfeição, nos remete a um texto de Paulo, e é esse texto, e nós não lemos todo, a gente lê um pedaço dele, para você entender de que ele faz uma saudação imensa para muitos queridos. E aqueles irmãos que gostam de anotar, aqueles irmãos que gostam de registrar de alguma forma, sim, tem 3 pontos hoje. Para termos famílias fortalecidas, ou igreja, já que se a gente tem família forte, a gente atinge a nossa igreja com esse fortalecimento, com isso também a nossa sociedade, o nosso mundo, as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos 3 grandes etapas ou grandes desafios nesse tempo. Não falo só nesse tempo de quarentena, de pandemia, nesse tempo que a gente não tem o templo,
mas falo para além disso, porque um dia, quando a gente voltar à normalidade, se a gente pode assim dizer, nós estaremos ainda sendo desafiados no próprio século XXI, como cristãos que somos, como homens e mulheres, como adolescentes, como jovens, como irmãos da terceira idade, uma galerinha que está crescendo, nossos juniores. Nossa igreja tem tido essa preocupação. Está aí as salas virtuais, o departamento infantil, o ministério infantil tem funcionado para isso. Mas quando Paulo escreve para essa igreja aqui, e eu perdi a conta de quanto saudar eles fazem, porque ele cita o nome de queridos, eu aprendo uma primeira lição. Entenda de que famílias fortes, ou a nossa igreja pode ser forte, eu falo da igreja local, quando a gente entende e abençoa a despeito das configurações que a gente tem dentro de lá, de Jardim Santíssimo, e como é a sua família. Note que o verso 1, Paulo já cita que é Febe que está levando a carta, uma mulher. Verso 6, verso 7, que nós não lemos, ele está citando mulheres. Então, na maneira dele elencar pessoas que está escrevendo para essa igreja de Roma, ele cita 24 irmãos. De 24 irmãos, 8 são mulheres. É por isso que eu tenho que dizer aqui, nós homens não somos nada sem elas. Amém? Amém? Amém. Não somos nada sem elas. É assim na sociedade, no mundo, é na igreja, irmãos. 8 mulheres de 24 irmãos são citadas aqui. Mulheres operosas, mulheres que cooperaram com Paulo, com a igreja ali, local, sabe? Fazendo, acontecendo mesmo a obra. Então, ele cita no verso, ele dá o nome dessas pessoas, dessas mulheres, porque, independente da configuração familiar que elas viviam, eram pessoas operosas que cooperavam com Paulo. O texto nos remete a pessoas que eram preciosas para o ministério de Paulo. Então, primeira lição aprendida, que a despeito da nossa configuração familiar, Deus deseja nos abençoar, nos fortalecer sim. Ele cita, há um verso que ele fala de 2 irmãs, Trifena e Trifosa, um nome difícil, e a gente pode concluir que são irmãs, inclusive solteiras, porque por causa do radical do nome de Trifena e Trifosa, operosas demais, trabalhadoras. A gente acha, irmãos, nas nossas configurações, que só casais podem abençoar a própria igreja. Claro, a gente tem trabalhado com casais abençoam também a igreja, mas, sabe, pessoas independentes da sua configuração familiar podem abençoar sim, e podem ser fortalecidas e fortalecer a igreja de Cristo. E Paulo está elegendo aqui, elencando várias pessoas. Então, a gente entende de que quando o nome é citado é porque a pessoa é importante. Mas daqui a pouco a gente aprende outra lição citada aqui em Paulo sobre isso, sobre citar nome de pessoas, e a gente vai identificar quem são essas pessoas. Primeira lição que você precisa anotar e colocar no seu coração: não importa a sua configuração familiar, se a sua família é você sozinho, se você é solteiro, se você é viúva, se é casado, se tem um filho, se não tem filhos. Eu venho de uma geração que, quando eu não tinha meus filhos, as pessoas olhavam para mim e falavam: vocês não são a família, né? Porque não tinha filho. Isso dentro de igreja era citado, um absurdo até. Não, porque vocês não têm filhos, aí não é família. Como assim? Meus irmãos, nós somos família sim, porque antes de mais nada, o Senhor nos diz no Salmo que Ele faz o solitário habitar em família. Então nós já pertencemos à família maior, à família de Deus. Então entenda de que, olha pastor, na minha casa sozinho, eu luto e sou com aquela expressão que a gente conhece de mulheres corajosas, mulheres, sabe, que dão um show na sua casa, chamada de pães, que é mãe e pai ao mesmo tempo, que trabalham de sol a sol. Que mulheres! Há outros casos raros que só o pai, porque não tem a figura da mãe por N razões, enfim. Mas você é família também, entenda isso. Paulo está escrevendo para a gente operoso. Está dizendo inclusive de que, versículo 3 que nós não lemos, ele dá uma saudação a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Só para você ter noção. Verso 4 ele está falando que Priscila e Áquila quase morreram por sua causa. Então é gente operosa demais, gente que, sabe, coopera. Então
Primeira lição que a gente precisa aprender, independente da configuração que você tem aí, Deus quer abençoar vidas através da sua família. Segunda lição que a gente aprende, as igrejas, a nossa igreja local ali, Avenida Santa Cruz, Jardim Santíssimo, pode ser bênção sim, pode ser fortalecida quando a gente entender uma coisa que mexe muito com a gente, de que todos nós ali somos servos, nós trabalhamos naquela causa. Paulo gasta tempo dizendo que cooperam, que são trabalhadores, que são servos, para tentar incutir na cabeça da igreja de Roma de que todo mundo ali de fato era igual, todo mundo ali estava segurando a mesma corda. Versos 17 e 18 ele faz dois alertas que eu preciso que você tente hoje ou amanhã trazer para a sua vida. Ele faz alerta e diz: olha, fique esperto, rogo que noteis aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Simples assim, ou tudo isso assim. No 18 ele diz: porque os tais não servem ao Senhor Jesus, mas ao próprio umbigo, ao seu próprio ventre, que ele está dizendo. Então, segunda lição que a gente aprende, de que nós somos servos, nós somos cooperadores. Ele cita nomes, e aí, ao verso 19, que ele diz: quanto à vossa obediência, ela é conhecida por todos, porque lá havia pessoas que obedeciam à palavra de Deus. Ele vai citar o nome de um rapaz, vou dizer assim, rapaz, Pátrobas, verso 14, que era um oficial muito rico, que servia ao governo romano, e ao mesmo tempo está ali no mesmo nível Hermas ou Hermes, por uma melhor tradução. E sabe qual o nome de Hermes? Era a maioria do nome de escravos da época. Então ele coloca no mesmo nível quem estava no Império Romano e fazia parte da igreja de Roma, mas quem também estava lá na classe mais baixa, como Hermes, e era gente da igreja. Segunda lição que a gente aprende para ser fortalecido como igreja, irmãos, não tem diferença. Aqui, pastor, Márcio, Zé, meus irmãos, somos todos iguais. Olhando no viés de Deus, na ótica de Deus, nós somos iguais sim. Os títulos que Deus, pela sua misericórdia, nos deu são apenas títulos. Nós somos iguais, irmãos. Não há família, não pode haver famílias privilegiadas na igreja. Ele está falando internamente. A sua família é preciosa sim, mas ela não é aquela, por extremidade ou por excelência, a melhor de todas. Não. Nós somos iguais e nós aprendemos de que nós trabalhamos na mesma causa ou na mesma realidade, nos mesmos desígnios do Senhor. Nós somos cooperadores, nós somos servos. Talvez a gente precise aprender uma grande lição de novo da teologia dos 3:6. A gente precisa talvez ter esse olhar sobre nós, cooperar ao invés de competir, comungar ao invés de conturbar, colaborar ao invés de criticar. Quer anotar mais uma vez? Coopere ao invés de competir. Isso serve para a sua família também. Coopere na sua família ao invés de você competir. Isso vai da nossa casa até a nossa igreja. Comum, partilhe ao invés de conturbar. Por fim, colabore ao invés de ficar criticando. Paulo fala de pessoas operosas e essa é a segunda lição, de que, meus irmãos, nós precisamos e estamos no mesmo nível, entender essa realidade. Sidney Costa, pastor em São Paulo, escreve um livro chamado Compre Cadeira. É difícil de encontrar. E ele conta a sua experiência pessoal, que na sua grande igreja, quando antes de começar o culto, chega cedo, chega meia hora, sabe quem? Uma pessoa que é superintendente do sistema bancário do nosso país. Não vou citar o banco para não fazer propaganda. Chega meia hora, pega a lanterninha, bota o colete e vai para o estacionamento servir. E é superintendente de um grande banco do nosso país. O outro que recebe as pessoas na portaria, ele chega cedo, pega o seu Jeep Compass, e aí faz algo interessante, troca sua roupinha e vai lá
servir. Ele é o empresário da grande rede de saúde, um dos planos que a gente tem aí no nosso país. Estamos no mesmo nível. Coloque isso no seu coração. Na sua casa, sim, nós temos papéis, pai, mãe, filho, avó. Sim, a gente tem os nossos papéis, mas nós estamos no mesmo nível. Que rico a gente saber que a igreja é isso. E Paulo está escrevendo para a gente aqui, ele cita nomes. Herodiano, verso 11. Saúdo os da família de Narciso, os que estão no Senhor, meus irmãos. Ele cita o nome de pessoas que estão em classes sociais diferentes à época, mas uma coisa ele diz de que essas pessoas são do Senhor. Cita o nome de pessoas simples, mas pessoas também que estão no Império Romano e fazem parte da igreja de Roma. Então aprenda a segunda lição. Nós precisamos reconhecer que todos nós somos servos, de ponto final. Todos nós estamos para servir. E aí, isso nos dá fortalecimento. Terceira lição, para a gente ter uma igreja forte, para ter uma família forte, é de que, meus irmãos, nós estamos aqui, independente da nossa camada social, se eu posso assim dizer, para ser sal e luz. Porque é no verso 25 que ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos fazer confirmar segundo o meu evangelho. É Deus que confirma os nossos passos, não nós. Não podemos ter essa pretensão de achar que já sabemos de tudo. É Deus que confirma os nossos passos. E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério que esteve oculto nos últimos tempos, ou seja, Jesus se revelou. Então a gente caminha para a terceira lição de ser forte, de ser uma família fortalecida. De que, meus irmãos, não importa o tipo de carro que a gente tem, a casa que a gente vive, se a gente vive num condomínio de luxo, se a gente vive em uma casa de comunidade, se a gente vive em uma viela, meus irmãos, nós somos todos do Senhor. Paulo está fazendo uma lista e ele cita nomes. Eu gosto desse Paulo, ele cita nomes de irmãos preciosos que tocaram a obra em Roma e o Evangelho chega até nós. Isso é, sim, extraordinário. Porque eles estavam na obediência da fé, diz o finalzinho do verso 26. A todas as nações para a obediência da fé. Isso é rico demais. Quero terminar citando um autor americano, Jerry Bridges. Ele escreve um livro, foi o que eu falei de manhã. Que livro precioso. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e nos fere. O que eu quero dizer com isso? Ele cita num capítulo sobre as adversidades da vida, de que um evento da natureza brilhante é um tipo de mariposa que tem o seu casulo e ela fica ali um tempo para depois fazer o que a gente conhece como aquela grande transformação. Mas ele conta que uma pessoa foi lá e, para ajudar, nas melhores das intenções, abre aquele casulo e ajuda aquela mariposa a sair. Ela sai e ainda tem as suas asas enfraquecidas e ela não consegue, se rasteja e tem uma breve vida sobre o rastejo da terra. Ele então traz isso para nós dizendo: as adversidades da vida que a gente enfrenta hoje, elas servem para fortalecer o exercício da nossa vida espiritual, da nossa fé, sim, para que no tempo certo a gente entenda e perceba que Deus estava presente em todos os momentos da vida, até nas adversidades. Aí sim a gente pode ser fortalecido ou fortalecida no Senhor. Verso 26, Paulo diz que, mas que agora se manifestou pelas escrituras dos profetas segundo o mandamento de Deus eterno. Jesus se manifestou. Pode ser que a gente esteja encerrando hoje o mês da família com queridos que ainda se sintam fracos na fé, apáticos na fé, que sejam, ou que tenham várias dúvidas no seu coração, várias inquietações.
Paulo diz que vai haver um dia que o Senhor vai, e é o verso 20, que Ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, que todo mal vai cessar. O Apocalipse já nos apregou de que vai haver um tempo onde que toda lágrima vai ser enxugada. Isso é esperança cristã. Para ter essa esperança, a gente precisa ter ao Senhor Jesus em nosso coração. Muito mais do que saber as canções da igreja, muito mais do que frequentar uma igreja, muito mais do que ter uma Bíblia até mesmo em casa, é ter o senhorio de Jesus na sua vida. Tenho o hábito de dizer que duas grandes razões por que as pessoas não aceitam Jesus é: a primeira, entender que Jesus é Salvador único, não depende mais de outra coisa. E a segunda, essa história de ter um Senhor sobre a sua vida, de que agora eu não comando mais os meus passos, na verdade eu caminho nas pegadas de Jesus. Então, entenda de que quando a vida nos golpeia, nos aflige, quando a coisa fica difícil para todos nós, Deus quer trabalhar nessas circunstâncias para nos levar a um patamar de fortalecimento, de uma fé forjada no caráter que Deus quer que você tenha. Esse mês se finda hoje. Há muita coisa ainda a ser vivida. Termino com essa terceira e última lição. Igreja forte, fala para Jardim Santíssimo. Nós precisamos ser sal e luz. A gente encerrou a nossa vigília da última sexta-feira virtual pela primeira vez na história, dizendo que a gente precisa cuidar de gente. Eu quero fazer esse registro aqui para amigos que estão em outros países, para pessoas de outro bairro, de outra cidade, para os irmãos de Jardim Santíssimo, para líderes da igreja aqui. Irmãos, nós podemos ter na volta do tempo bons programas, boas atividades. Nós temos um templo, sabe, já muito bonito. Coisas precisam melhorar. Há um projeto de educação religiosa que precisa acontecer, em que a gente atenda o bairro, em que essa igreja seja visível para o bairro ali de Santíssimo. Sim, mas enquanto a gente não cuidar de gente, olho no olho, de se importarmos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós teremos os eventos e nós não cuidaremos de pessoas. A gente precisa cuidar de gente. Sabe o que Paulo faz aqui? E termino com essa citação. Ele cita o nome das pessoas porque cuidaram dele, amaram ele. No início, logo ele já diz de Priscila e Áquila que deram quase a vida por ele. Que seja assim na sua vida, na nossa vida. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Deus te abençoe. E como Ele tem te abençoado, seja bênção para outras pessoas. Amém. Sei que em ti, Senhor,
aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. É bom poder pertencer ao Deus de amor, de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, te adoro, Senhor, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, te adoro, eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Amém. Como é bom Amandinha, hein? pertencer. Pediu essa música, hein? Amanda, tá pago. É como é bom pertencer a esse Deus, que alegria é pertencer a esse Deus. E se você tem uma canção, eu já vi que Daiane colocou, Daiane está pedindo essa canção há um tempão, né? Vamos tentar, tá, Daiane? Aquieta minha alma. Vamos tentar. Se você tem alguma canção, peça aí para a gente poder cantar junto. Que ideia a gente vai fazendo para celebrarmos juntos. Eu quero destacar aqui minha amiga Márcia, minha amiga da escola que está assistindo a gente. Márcia, Deus te abençoe, você é uma amiga querida. Quero destacar minha sobrinha Bia Silva. Falei para ela que se ela assistisse hoje ia dar um tchauzinho para ela, de ô Bia, te ama, tá bom? E todos vocês que estão conosco, aqueles que a gente conhece mesmo de perto, aqueles que a gente está se conhecendo virtualmente, aqueles que chegaram hoje na nossa live, vocês todos são muito bem-vindos. É um prazer cultuar o Senhor junto com vocês. A gente está terminando, mas não vai embora não, porque a gente tem aquele final abençoado pela música boa, temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, mas temos alguns recadinhos, pastor, para essa semana. O rei está voltando semana que vem. Semana que vem. Meus irmãos, nós queremos mais uma vez agradecer a todos que estão participando. Muito obrigado. Tem tanta gente que está entrando agora pela primeira vez e irmãos, amigos que estão entrando costumeiramente. Deus te abençoe, te guarde sobremaneira. Um informe para a igreja, e aí tem a ver mais com os membros de Jardim Santíssimo. A nossa irmã Martinha, ela está entrando de férias e nós funcionaremos a igreja em dias alternados. E domingo, aqueles irmãos que não têm ainda a prática da transferência de dízimo, de oferta, você pode e deve ir no domingo, período de 10 da manhã a meio-dia. E em outros dias a igreja vai estar funcionando alternado. Mas para dízimos e ofertas, a gente precisa dizer isso aqui, porque graças a Deus o nosso povo tem entendido isso, tem tido essa sensibilidade, essa espiritualidade da igreja seguir nesse período de pandemia e nós cumprindo os nossos compromissos mensais.
Então, esse domingo a igreja vai estar aberta de 10 a meio-dia para irmãos que queiram ir lá entregar dízimos e ofertas. Um outro informe para todos os nossos amigos aqui, você é o nosso convidado. Nós temos feito salas virtuais de oração, super fácil de entrar, você pode ali se ver, ou se você também não quiser, enfim, você pode fazer o seu pedido. Nós estamos em uma sala virtual, a média tem sido 15, 16 pessoas nessas salas. Você pode participar conosco na terça e na quinta, e você recebe um link e pode acessar pelo celular ou pelo laptop. Por último, a gente quer agradecer a toda a liderança da igreja. A igreja já tem funcionado com EBD virtual, com o Ministério Infantil, com muita coisa já acontecendo nesses tempos, e a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Você pode assistir as nossas classes de EBD, estudar a Bíblia conosco. É só entrar em contato com a gente que a gente te envia o link momentos antes. Nossa gratidão, nosso carinho a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, amém. Lembrando da nossa ação dos autônomos, os stories do Facebook e do Instagram da igreja estão abertos para abençoar você que é autônomo. Manda para a gente sua arte, a gente vai colocar o endereço do e-mail ou manda no nosso WhatsApp mesmo, e a gente vai estar divulgando 24 horas por dia, abençoando os autônomos. Só um lembrete, a gente entregou os leites na Lar do Ancião, a gente agora está daqui a 2, 3 semanas a gente volta lá, mas a gente precisa deixar na igreja quem quiser ofertar álcool em gel, que o Lar do Ancião, nossos idosos estão precisando de álcool em gel e desinfetante. Fique à vontade de passar na igreja e deixar lá a sua oferta, enfim, a maneira de que você possa ajudar também. É isso aí. Não se esqueça do nosso desafio da leitura do livro de Atos. Semana passada nós lançamos esse desafio, hoje estamos no capítulo 8, um capítulo por dia, são 28 capítulos, história aí dos apóstolos. Nós, Igreja do Senhor, somos a continuidade dessa história, sem impedimentos, servindo e honrando ao Senhor. Você pode declarar com essa canção que você é tranquilo, porque o Senhor está cuidando da sua vida, está cuidando do seu amanhã. Amanhã começamos uma nova semana, que ela seja abençoada. Não se preocupe, o Senhor já está lá na sua segunda-feira, cuidando de tudo para você. Depois dessa canção, a bênção apostólica. Então segura aí conosco, tem bênção para sua casa, para sua família. Vamos declarar porque Ele vive, vamos juntos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
Oremos que o amor de Deus, o nosso Pai, amor que nos fortalece em todas as circunstâncias da vida, graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com todos nós, agora nas nossas casas, em várias cidades, mas não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz amém. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Boa semana. Até quarta. É isso aí. Um abraço.